Boa tarde a todos que nos assistem aqui no plenário. Boa tarde àqueles que nos acompanham pela TV Câmara. O que me traz aqui, nesta primeira parte da sessão, é falar de dois assuntos. O primeiro assunto é que fui surpreendido por uma situação que acontece junto a um coletivo de produtores culturais que atuam com a produção de cinema e audiovisual na nossa cidade. Estas pessoas produzem conteúdo audiovisual, produzem cinema, muitas vezes sem o apoio do poder público, outras vezes com auxílio, mas o que interessa dizer é que eles têm o direito de exercer a vontade deles, que é a vontade de divulgar o cinema, de produzir cultura na cidade. E eles, no último dia 20 de agosto, um sábado, eles se reuniram na residência do professor Gilmar Gomes de Oliveira, que é amigo nosso, mas independente de ser amigo, é uma pessoa com quem eu tive prazer de atuar durante muito tempo. E eles se reuniram na casa do professor Gilmar, que fica aqui no bairro do Macedo, para fazer uma mostra do filme livre de produções que eles consideram importantes. Surpreendidos foram por 2 funcionários do SDU, 3 viaturas e todo um aparato para impedir que a atividade acontecesse, sob o pretexto de que o local não tinha autorização para o funcionamento. Foi feito um auto, uma notificação seguida de um auto de multa, onde multaram o professor Gilmar, com a alegação de que, segundo o corpo do auto, diz que não se tem a licença de funcionamento. Trata-se de uma residência que acolhe diversos produtores culturais da cidade, trata-se de um espaço chamado Espaço Casa do Capote, porque fica aqui na Rua do Capote, aqui próximo do Clube do Macedo, e foram impedidos de realizar sua atividade. Impedidos com a argumentação escrita e assinada pelo agente público, pelo agente de fiscalização que lá esteve, questionando a falta dessa documentação. Mas trata-se de uma residência. Mesmo assim, argumentou que em outras atividades, as atividades tinham som alto, que não era o caso dessa. Se argumentou que atividades eram feitas lá e que não poderiam ter sido feitas, sem em nenhum momento utilizar o que diz a lei e o que diz, sobretudo, a Constituição, do ponto de vista da liberdade de manifestação cultural, da liberdade de criação cultural, da liberdade das pessoas se reunirem. Então eu gostaria aqui de deixar claro que esse evento, que chamou-se Cineclube Incinerante, são de pessoas que produzem cultura na cidade, não podem ser tratados da forma que foram tratados, não podem ser impedidos de se reunir. Existiam por volta de 15 pessoas, não se tratava de uma multidão que estava atrapalhando o sossego de ninguém, e mesmo se assim o fosse, a legislação que está sendo utilizada para penalizar aquele local e seu proprietário é uma legislação autoritária, é uma legislação que não cabe mais nos tempos de democracia que nós vivemos hoje. Então quero prestar minha solidariedade, mas mais que a solidariedade, estamos entrando hoje à tarde com um pedido com urgência para que a Prefeitura nos esclareça sobre quais os motivos que levaram a essa interdição de uma atividade cultural, porque se a coisa pegar, daqui a pouco nós vamos estar impedidos de fazer qualquer tipo de manifestação e não podemos concordar com isso. Tem muita coisa irregular na cidade que precisa ser fiscalizada. Com certeza essas coisas irregulares não acontecem naquele espaço, naquele lugar, porque eu tenho conhecimento do proprietário e das pessoas que lá frequentam. Então vamos entrar hoje com um pedido solicitando informações por que esta atitude truculenta, desmedida e sem amparo nenhum em nenhum tipo de legislação. Então eu gostaria aqui de deixar claro que vamos entrar, vamos prestar toda a nossa solidariedade, mas se preciso for, entraremos também com medidas para que seja corrigido o que aconteceu naquele espaço, mas que também seja tido um pedido de retratação ao que houve
com aqueles que estavam lá exercendo o seu legítimo direito de reunião, o seu legítimo direito de manifestação cultural.